Olá, vamos a mais um estudo do livro de texto do curso em Milagres, o 100. Este vídeo é o vídeo de número 115. Vamos, conforme de praxe, dar início à leitura deste capítulo que estamos entrando agora, que é Ensinando a Favor da Verdade, em sua introdução e na sua primeira sessão, intitulada As Condições para o Aprendizado. E logo aqui, na introdução, ele começa a nos comunicar um fato, que somos bem-aventurados. Sim, tu és de fato bem-aventurado. Entretanto, nesse mundo não tens conhecimento disso, mas tens os meios para aprender e ver isso com bastante clareza. O Espírito Santo usa a lógica com a mesma facilidade e tão bem quanto o ego, exceto que suas conclusões não são insanas. Elas tomam a direção exatamente oposta, apontando com tanta clareza para o céu quanto o ego aponta para a escuridão e para a morte. Nós temos acompanhado boa parte da lógica do ego e vimos quais são as suas conclusões. E tendo-as visto, reconhecemos que elas não podem ser vistas senão em ilusões, pois só em ilusões sua aparente clareza parece ser claramente visível. Vamos agora nos afastar delas e seguir a lógica simples pela qual o Espírito Santo ensina as simples conclusões que falam pela verdade e só pela verdade. Então, o que ele pode estar querendo nos dizer? Que somos bem-aventurados? Seria essa a nossa crença? E nos sentimos assim? Acho que não. Para a maioria que está seguindo a lógica do ego. Ele diz aqui que o Espírito Santo usa a lógica do ego tão bem quanto ele, mas que as conclusões, os apontamentos do ego são insanos. E aonde está essa insanidade do ego? As conclusões do Espírito apontam para o céu, vamos dizer, para a realidade. Quanto às conclusões do ego, apontam para a escuridão e para a morte. E não é assim que estamos vivendo? E acreditamos nisso como realidade, nesta total insanidade. Se tu és bem-aventurado e não tens conhecimento disso, precisas aprender que não podes deixar de ser assim. E o que é esse aprender? É como ele diz lá no início desta introdução.
Nós não temos o conhecimento que somos bem-aventurados, mas podemos obter os meios para aprender e ver isso com bastante clareza. O conhecimento não é ensinado, mas as suas condições têm que ser adquiridas, pois foram elas que foram postas fora. Podes aprender a abençoar e não podes dar o que não tens. Assim sendo, se ofereces bênção, ela tem que ter vindo primeiro para ti mesmo. É preciso também que as tenha aceito como tua, pois, de outra forma, poderias dá-las aos outros. É por isso que os milagres oferecem a ti o testemunho de que tu és abençoado. Se o que ofereces é o perdão completo, tens que ter abandonado a culpa, aceitando a expiação para ti mesmo e aprendendo que és sem culpa. Como poderias aprender o que foi feito por ti sem o teu conhecimento, a não ser que faças o que terias que fazer caso tivesse sido feito por ti? Então, vamos comentar alguma coisa sobre este primeiro parágrafo dessa sessão. E ele nos afirma novamente que somos bem-aventurados. Mas para que possamos conhecer essa bem-aventurança, temos que considerar que já a temos. E ele diz aqui: o conhecimento não tem que ser ensinado. Nós não vamos aprender a ser bem-aventurados. Mas as condições têm que ser adquiridas, pois foram elas que foram postas para fora. Então fomos nós que expulsamos essa condição de bem-aventurança. E por isso é mais fácil aqui nós nos sentirmos amaldiçoados do que ser bem-aventurado. Essa é a crença. E para que sejamos bem-aventurados, ele diz: assim sendo, se ofereces bênção, ela tem que ter vindo primeiro para ti mesmo. Pois como que nós vamos oferecer, dar essas bênçãos sem tê-las? E esse é o conhecimento de que tu é bem-aventurado. Quando aceita essas condições, que você é bem-aventurado. E ele diz, e é preciso também que tenhas aceito como tua, pois de que outra forma poderias dá-la aos outros? E neste reconhecimento que sou bem-aventurado,
posso estender essa bênção a todos, reconhecendo que todos são bem-aventurados. E ele ainda diz aqui, é por isso que os milagres oferecem a ti o testemunho de que tu és abençoado. E aqui numa segunda medida, ele entra na questão da culpa e do perdão. Se o que ofereces é o perdão completo, tens que ter abandonado a culpa, aceitando a expiação para ti mesmo e aprendendo que és sem culpa. Então aqui nós aprendemos sobre a nossa inculpabilidade. Esquecemos o passado, pois a culpa está alojada na mente que está identificada com o passado. Pois tudo aquilo que você admite para si, como sofrimento, como neuroses, como vingança, está em reação a um passado que já aconteceu. E você se culpa por isso. Que ideia mais insana, pois você não pode fazer nada para aquilo que passou. E se nesse exato momento lembrar que você é um bem-aventurado. E nada disso que está passando em sua mente está realmente acontecendo. Entende? Você sai dessa crença na culpa. É necessário provar indiretamente a verdade em um mundo feito de negações e sem direção. Perceberás a necessidade de reconheceres que negar é a decisão de não conhecer. A lógica do mundo tem, portanto, que conduzir ao nada, pois a sua meta é o nada. Se tu te decides a não ter, a não dar e a não ser nada, exceto um sonho, tens que dirigir os teus pensamentos para o esquecimento. Então, isso é que o ego propõe para nós. E é difícil de reconhecer isso quando você reconhece que não é nada, não tem nada e não pode dar nada. E ele diz aqui, essa crença de nada ser é um sonho. E dentro desse sonho, temos que dirigir nossos pensamentos para o esquecimento. Em contrapartida, se tens, dás e és tudo, e tudo isso é negado, o teu sistema de pensamento está fechado e totalmente separado da verdade. Se eu nego o que eu sou, o que eu tenho, que é essa verdade que eu tenho tudo, e por ter tudo, posso doar
tudo, aí não estou separado da verdade do que sou. Mas, ao negar essa verdade, eu estou separado da verdade que sou. É muito simples isso. Esse é um mundo insano e não subestimes a extensão da sua insanidade. Não há nenhuma área da percepção que ela não tenha tocado. E o teu sonho é sagrado para ti. É por isso que Deus colocou o Espírito Santo em ti, onde tu colocaste o sonho. Por isso, nós não nos perdemos. Por mais louco que estamos criando um mundo de insanidade, mas nós não nos perdemos. Pela clareza do Espírito Santo, que nos guiará, mesmo com nossas crenças equivocadas. Pois aquele que criou essas crenças, para ele é realidade, e o será enquanto houver sendo dado realidade a isso que você pensa que você é. Não tem outra maneira de escapar dos seus próprios pensamentos e de sua própria realidade que você cria para si. Esse é o poder da mente em você, dado por aquele que te criou. E você herda o mesmo poder dele. E aqui também, ele diz que nós estamos vivendo um sonho. O ato de ver é sempre dirigido para fora. Se os teus pensamentos viessem inteiramente de ti, o sistema de pensamento que fizeste seria para sempre escuro. Os pensamentos que a mente do Filho de Deus projeta ou estende têm todo o poder que ele lhes confere. É daí que surgem todas as nossas crenças e toda a realidade desse mundo insano. Agora, os pensamentos que ele compartilha com Deus, o seu Filho, estão além da sua crença, mas aqueles que ele fez são a sua crença. E que nós acabamos de dizer. Todos os pensamentos aos quais damos validade, eles tornam a nossa crença. Pois eles são a própria crença. E, aprofundando mais, não tem nem você dando validade a essas crenças. São os próprios pensamentos que dão validade a si mesmo. Em sua mente, dizendo que é você. E essa é uma crença das mais arraigadas que nós temos. Na crença desse pequeno eu, do ego. E são eles, e não a verdade, que ele tem escolhido, né, para defender e amar. Olha o que nós defendemos e amamos.
eles não lhe serão tirados. Claro, enquanto nós quisermos estar identificados com isso, isso não nos será tirado. Mas agora ele diz aqui uma coisa muito interessante. Mas ele, o Filho de Deus, pode desistir desses pensamentos, pois a fonte para desfazê-los está nele. Não há nada no mundo que lhe ensine que a lógica do mundo é totalmente insana e não conduz a coisa alguma. Como o mundo pode negar a si mesmo? Como você, no ego, pode negar a si mesmo? Pois, ao estar nessa clareza, se é descoberto que ele nem existe, como ele vai deixar se autodescobrir em sua própria inexistência? Que ele é insano e não é coisa alguma. Entretanto, naquele que fez essa lógica insana, há alguém, esse alguém está em letra maiúscula, há alguém que tem o conhecimento de que ela não leva a nada, pois ele conhece tudo. Então, quando essa luz do Espírito Santo ilumina sua mente, todas essas crenças desaparecem naquilo que não tem nenhum significado e nunca teve. É você que não quer olhar para aquilo que é real, que é a sua própria inexistência e a falta de significado deste mundo. Inexistência como pequeno, como débil, como mortal. E quando tudo isso é visto como irreal, você é o todo, é o poder, é a criação. E não está separado de nada disso. Deus e você são um, não há dois. Qualquer direção que te conduzisse aonde o Espírito Santo não te conduziria, não vai a parte alguma. Não existe caminho para isso. Embora pensamos que exista um caminho projetado pelo ego. Que você vai evoluir, que você vai transformar em algo melhor. E se ele te dizendo e te colocando em marcha, num caminho que não vai te levar a nada, pois aquilo que você é, já é perfeito. Intocado e vulnerável a qualquer ilusão que você possa ter
de si mesmo. Qualquer coisa que negues que ele conheça como verdadeira, tu negaste a ti mesmo, e ele terá, portanto, que te ensinar a não negá-la. Nós podemos negar as ilusões. E é interessante, quando se nega a ilusão, implicitamente está aceitando a realidade. É aquilo que ele nos ensina. Portanto, não temos como negar aquilo que é real, e sim ilusões. Mas para nós é muito difícil negar a realidade deste mundo e daquilo que eu penso que sou. Por isso que ele fala aqui que nada vai ser tirado de nós enquanto acreditarmos nisso. O desfazer é indireto, assim como o fazer. Tu foste criado apenas para criar, não para ver e nem para fazer. Essas não passam de expressões diretas da vontade de viver, que foi bloqueada pelo desejo caprichoso e profano de morte e assassinato que o teu pai não compartilha contigo. Forte isso, não? Na ilusão, dentro do ego, ou melhor, ampliando isso, dentro da mente que cria o ego, essa vontade de viver, ela foi bloqueada pelo desejo caprichoso e profano de morte e assassinato que o teu pai não compartilha contigo. Certo? Ele compartilha contigo é a vida, é a alegria, é o amor, é a paz. E isso nós não podemos negar que seja a realidade. E que possa ser vivida aqui, agora. Essa é a única possibilidade de viver a realidade. Neste exato momento. E enquanto pensares que é possível aprender a fazer isso, absolutamente não acreditarás em tudo que é possível aprender e fazer. O Espírito Santo, por conseguinte, tem que começar o seu ensino mostrando-te o que nunca podes aprender. Olha, que paradoxo. A sua mensagem não é indireta, mas ele tem que introduzir a simples verdade em um sistema de pensamento que se tornou tão deformado e tão complexo que não podes ver que ele nada significa. Então, como que eu vou aprender que tudo aquilo que estamos pensando não significa nada? De tudo aquilo que nós estamos fazendo, como que ele diz aqui, e vendo, né? Para ver, tu foste criada apenas para criar, não para ver e nem fazer. Mas que esse ver e fazer seriam também expressão da vida.
Só que tem que nós não vemos o que estamos fazendo. E o que vemos não é verdade. A percepção dada pelos olhos, no estado projetivo da mente. Isso é que ele quer dizer, que não significa nada. O que o Espírito Santo faz? Ele meramente olha para o seu fundamento e o descarta. Mas tu, que não podes desfazer o que fizeste, nem escapar à carga pesada da estupidez de tudo isso, que ainda pesa sobre a tua mente, não és capaz de ver através dele. Ele te engana, porque tu escolheste enganar a ti mesmo. Aqueles que escolhem ser enganados vão meramente atacar as abordagens diretas, porque elas parecem invadir o engano e golpeá-lo. Por isso que nós não gostamos de escutar a verdade. Por querermos estar vivendo no engano. E a verdade vem golpear este engano. Como aquele que é inexistente para si mesmo possa negar a sua própria existência para aquilo que é real. Entende o paradoxo que nós entramos dentro da mente? Pois enquanto nós não vermos que tudo isso daqui é uma grande ilusão, nós não teremos condição de estar naquilo que é real. Por isso que é pedido a negação da ilusão, não a sua afirmação como verdade. E nessa negação, vendo que tudo isso daqui é sem significado, portanto, não digno de realidade, está a sua possibilidade de perdão. E o perdão é só dado àquilo que é ilusório. Pois se aquilo que você considera como real e não ilusório, é impossível ser dado o perdão, o verdadeiro perdão. Por isso, nós vemos a dificuldade neste mundo de perdoar alguém, ou de se auto-perdoar, que seria quase que impossível. E neste perdão é que está a expiação, em que você não é culpado. Você é um filho de Deus puro e inocente. Eu sempre gosto de salientar, não ingênuo. Entende? E aí, você não vai querer mais ser enganado. Você vai estar atento
ao que sua mente está te sussurrando. Você já deu e já conhece o poder que ela tem, que agora é seu. Seu não como posse, e sim como conhecimento. Não para oprimir, não para conduzir, não para direcionar, pois nesse poder real, nada disso existe, pois ele é liberdade total. E por que essa condição de totalidade? Pois esse poder é que todos somos. E não precisamos convencer a ninguém da sua realidade, pois está em todos. E é o que somos. Somos criadores. Não importa se você ainda está num sonho, que não seja isso. Todos vão despertar. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. E até um próximo vídeo, que vamos entrar na seção 2 deste capítulo, ensinando a favor da verdade, o aprendiz feliz. Até lá. E seja feliz.